Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta com o Brasileirão 2024, já na sua segunda rodada, pegando fogo o Brasileirão logo no começo do campeonato. Então, vamos ver o que aconteceu agora. Primeiro jogo da segunda rodada, Bahia e Fluminense. Esse jogo foi na terça-feira lá em Salvador, jogo que abriu esta segunda rodada, e o Fluminense começou bem, com o Cano marcando logo no começo do jogo. Aí o jogo foi paralisado por conta das chuvas, né? O gramado ficou encharcado, 1 hora de paralisação. Quando voltou, o Bahia voltou muito bem, voltou melhor e empatou com um belo gol do Caio Alexandre, tudo isso ainda no primeiro tempo da partida. Aí no segundo tempo virou o jogo o time do Bahia com outro belo gol do Cauli. Portanto, Bahia do Rogério Ceni 2, Fluminense do Fernando Diniz 1, lá em Salvador, jogo que abriu essa segunda rodada. Próximo jogo, Grêmio e Atlético Paranaense. Agora a gente já tá nos jogos de quarta-feira, os jogos de ontem, né? Em Porto Alegre foi esse jogo e o Grêmio foi bem, derrotou o Atlético Paranaense, que havia vencido na primeira rodada por 4-0, né? O Cuiabá. Gol do Cristaldo nesse jogo, logo no primeiro tempo, e de Soteldo no segundo tempo. E o Grêmio então conquista os seus primeiros pontos aí no Campeonato Brasileiro. Próximo jogo, Atlético Mineiro e Criciúma, lá na Arena MRV. O Gustavo Scarpa abriu o placar para o Galo aos 39 minutos do primeiro tempo. E olha, o Criciúma conseguiu empatar, hein? Aos 38 do segundo tempo, gol do Mateuzinho, tudo igual. Atlético Mineiro 1, Criciúma também 1. Agora a gente tem Red Bull Bragantino e Vasco. Grande vitória do Red Bull Bragantino, jogando lá em Bragança Paulista. O time da casa saiu na frente, gol de Lactana aos 6 minutos de jogo, logo no comecinho. O Vasco empatou com uma bela jogada com Verratti já aos 17 minutos já do segundo tempo. Mas o Red Bull Bragantino marcou o gol da vitória aos 32 com Vitinho. Red Bull Bragantino 2, Vasco 1. Seguimos agora com Fortaleza e Cruzeiro, jogo lá no Castelão, empate entre Fortaleza e Cruzeiro. O time da casa abriu o placar com o Hércules aos 18 minutos do primeiro tempo, e aí no segundo tempo, aos 41, o Cruzeiro teve Lucas Romero expulso. Parecia que o Fortaleza tinha já a vitória nas mãos, né? Expulso aos 41 do segundo tempo, né? Levou o segundo amarelo. Só que aos 43 a Raposa, com 1 a menos, conseguiu empatar com o Matheus Vital. Final 1-1. O Cruzeiro arrancou o empate aí no finalzinho do jogo. O Fortaleza poderia ter vencido pela segunda vez, mas acabou aí amargando o empate no finalzinho do jogo. Vamos ver os outros jogos agora. Juventude e Corinthians. Olha, grande vitória do Juventude, jogando a primeira partida do Brasileirão lá em Caxias, né? Nessa volta do time na primeira divisão. Os gols vieram no segundo tempo desse jogo. Giancarlo chutando bonito de longe aos 7 minutos do segundo tempo, abriu o placar, e o Lucas Barbosa aos 13 fez o segundo do time da casa, um gol atrás do outro. 2-0, derrota para o time do Corinthians, que não começa bem o campeonato. Agora, Flamengo e São Paulo, um dos jogos mais aguardados aí dessa rodada, lá no Maracanã, e deu o que todos já imaginavam, né? Vitória do Flamengo, o time rubro-negro marcou o primeiro gol aos 19 minutos com Luiz Araújo, que havia entrado no lugar do Everton, que havia se machucado. No segundo tempo, o Flamengo ampliou com De La Cruz, aproveitando o rebote do Rafael, aos 8 minutos do segundo tempo, e o São Paulo ainda conseguiu diminuir com Ferreirinha aos 33 minutos do segundo tempo. A situação do tricolor paulista é bem complicada, já com 2 rodadas do campeonato, 2 derrotas, e o Flamengo consegue a segunda vitória em 2 jogos. O Flamengo vai na ponta desse Brasileirão logo no início do campeonato. Aí a gente tem Palmeiras e Internacional.
Olha só, hein, o Palmeiras jogou lá em Barueri, não jogou no Allianz Parque, porque tá tendo show lá no Allianz Parque, teve que jogar em Barueri e saiu derrotado, hein? O único gol do jogo foi do ex-palmeirense Wesley, né, que era da base do time do Palmeiras, foi revelado no Palmeiras e marcou o gol aos 44 minutos do primeiro tempo. Ele nem quis comemorar muito, né, em respeito ao time que o formou, mas a verdade é que o Palmeiras perdeu, então, com a lei do ex aí, fez valer a lei do ex, e o Internacional venceu mais uma. O Borré já havia perdido um pênalti no início desse jogo, mas o Inter conseguiu então marcar esse gol e venceu o Palmeiras em São Paulo. Grande vitória do time colorado. Bom, hoje na quinta-feira jogam Botafogo e Atlético Goianiense, e o outro jogo, Cuiabá e Vitória, que também estava marcado para hoje, esse jogo foi adiado, porque o Cuiabá jogou ontem pela Copa Verde, então esse jogo foi adiado. Ainda não tem data marcada para esse jogo da segunda rodada. Vamos então à classificação do campeonato. Flamengo líder, 6 pontos, 2 gols de saldo e 4 gols marcados. Internacional em segundo com 6 pontos, 2 gols de saldo e 3 gols marcados. Depois vem Juventude, Cruzeiro, Red Bull Bragantino e Fortaleza com 4 pontos. Depois em sétimo, Atlético Paranaense, Grêmio, Bahia, Vasco e Palmeiras com 3 pontos, né? Essas são as equipes que venceram e perderam já no campeonato, por isso que tem 3 pontos. Em 12º, Criciúma e Atlético Mineiro com 2 pontos, as equipes que empataram 2 vezes. Depois, em 14º, Fluminense e Corinthians com 1 ponto. E depois as equipes que ainda não marcaram ponto. Em 16º, Botafogo com 0. Em 17º, Atlético Goianiense com 0. Essas duas equipes vão jogar hoje, tá? Tem um jogo a menos. E depois Vitória, que também ainda não jogou, né? Vai ter aí Cuiabá também com 0 pontos, ainda não jogaram nessa segunda rodada. E o São Paulo, portanto o São Paulo é o único time que jogou 2 vezes e perdeu 2 vezes, pelo menos por enquanto no campeonato, com 0 pontos. Essa é a situação então do Brasileirão 2024, segunda rodada, ainda os times bem amontoados ali, um pertinho do outro. Aqui a gente tem o Atlético Paranaense, o Cruzeiro, o Flamengo e o Bragantino marcando 4 gols em 2 rodadas, os melhores ataques do campeonato. Já Corinthians, Cuiabá e Vitória ainda não marcaram. Lembrando que Cuiabá e Vitória tem um jogo a menos, o Corinthians já jogou 2 vezes e não marcou. Portanto, o Corinthians aí tem o pior ataque do campeonato. Agora o Atlético Mineiro, o Internacional, Juventude, Palmeiras e Vitória levaram 1 gol, são as melhores defesas, portanto não tem mais time que não tomou gols. Todos os times já tomaram pelo menos 1 gol, e o São Paulo, o Fluminense e o Cuiabá são as equipes que mais levaram gol até agora, 4 gols sofridos, lembrando que o Cuiabá levou 4 gols só no primeiro jogo, ainda tem que jogar a segunda partida. Aqui a gente tem os gols rodada por rodada. Nessa segunda rodada foram 18 gols em 8 jogos, uma média aí de 2,25 gols por partida. No total, 46 gols marcados em 18 jogos, média de 2,56 gols por jogo. Aqui a artilharia do campeonato, agora sim com 4, né? Na primeira rodada o Lima tinha sido o único jogador a marcar 2 gols. Agora, nessa segunda rodada, chega ali o Wesley do Internacional, o Jean Carlos do Juventude e o De La Cruz do Flamengo, com 2 gols também, esses os artilheiros do Brasileirão depois de 2 rodadas. E aqui a gente tem a terceira rodada, que já começa depois de amanhã, no sábado, dia 20, com Fluminense e Vasco, jogão de bola. Grêmio e Cuiabá também no sábado, Red Bull Bragantino e Corinthians também no sábado, e Atlético Mineiro e Cruzeiro, todos esses jogos no sábado. Aí no domingo, Vitória contra Bahia, olha, clássico lá na Bahia de novo, né? Depois a gente tem Palmeiras e Flamengo, outro jogão de bola, Atlético Paranaense e Internacional, Botafogo e Juventude, e fechando o domingo aí com Atlético Goianiense e São Paulo. O último jogo dessa terceira rodada, Criciúma e Fortaleza, esse jogo foi adiado, não vai acontecer agora, porque o Fortaleza vai disputar nesse final de semana a semifinal da Copa do Nordeste. O Fortaleza joga com o Altos, lá do Piauí, pela Copa do Nordeste. Esse jogo, então, contra o Criciúma será remarcado por uma data futura.
Então é isso, amigo torcedor, tá aí pra você tudo sobre o Brasileirão 2024. Eu espero que eu tenha trazido informações da qual você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, deixa o seu like, deixa o seu joinha, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, amigo torcedor. É sempre bem legal ter você aqui com a gente. E é lógico, pode fazer o seu comentário que a gente responde o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.